você puder dar a mão para a pessoa que está do seu lado nesse instante, para nós orarmos. Amém. Glórias a Jesus por mais esse dia. Pai, é diante da Tua presença, Senhor, que nós estamos, e nós queremos Te agradecer, Te louvar, Te bendizer por todas as coisas, Pai. A Tua palavra nos diz que em tudo nós devemos dar graça. Nós Te damos graça, Senhor, pelo ano, Te damos graça, Senhor, pela vida, Te damos graça, Senhor, pela comunhão, pela saúde e pela oportunidade que nós temos nessa noite de louvar o Teu santo nome através da comunidade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor venha de encontro à nossa necessidade, não somente diante daquilo que queremos, mas principalmente diante daquilo que nós necessitamos. E Tu sabes, Senhor, pois Tu nos sonda e nos conhece. Que o Senhor possa abençoar aqueles que estão nos seus lares, que o Senhor abençoe aqueles que estão, Senhor, doentes, aqueles que estão precisando de um milagre, de um toque da parte de Deus. Que o Senhor verdadeiramente, Deus, nesse dia, venha agir no nosso meio. Assim nós oramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém, querido. Vamos adorar a Jesus. Ruas
Abba, Pai, nada vai me separar de você, meu Salvador. Vivo sempre a te servir. Com tudo que tenho e sou, nada vai me separar de você, meu Salvador. Vivo sempre a te servir. Com tudo que tenho e sou, Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Nada vai me separar. Vivo sempre a te servir. Com tudo que tenho e sou, Nada vai me separar de você, meu Salvador. Vivo sempre a te servir. Com tudo que tenho e sou, Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Glória a Jesus. Amém, querido. Você que trouxe a sua oferta e o seu dízimo, nesse instante, segure na sua mão, feche os teus olhos. Nós vamos orar nesse momento. Coloque a mão no seu coração. Amém. Ore por você, meu querido. Peça para que Deus abençoe a tua vida, abençoe o teu coração. Reconheça o quanto você necessita de Deus. Que ainda que Deus te dê tudo que você sonha, ainda que Deus te entregue todas as coisas, todavia o que mais nós precisamos é ter o nosso coração transformado conforme o caráter de Cristo, conforme o coração de Deus. Pai amado, Pai querido, nós estamos nesse instante, Pai, orando pelos dízimos e pelas ofertas, mas as moedas, Deus, não merecem a oração. Quem precisa, Senhor, somos nós, a igreja necessitada, a igreja carente do Teu toque, carente da Tua presença. Oh Deus, antes que o Senhor nos dê tudo aquilo que nós queremos e sonhamos, que o Senhor nos encha com o Teu Espírito, que o Senhor nos encha com a Tua glória, que o Senhor abençoe a nossa mente e o nosso coração, para que sejamos, Senhor, homens e mulheres de Deus, agentes do Teu Espírito Santo nessa terra, que possamos ser luz aonde estamos. Se o Senhor quiser usar o nosso bolso, aquilo que o Senhor tem colocado todos os meses na nossa casa, Pai, que seja feita a Tua vontade, Deus. Nós entregamos diante do Senhor as nossas vidas. Abençoa a comunidade, abençoa, Senhor, o destino desse recurso, Pai, que possa ser bênção. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade, meu querido, você pode vir aqui na frente. Faltam palavras para expressar o meu amor por Ti, Senhor. Me sobram experiências que expressam Seu amor por mim, Senhor. Levastes o meu fardo, me perdoando.
Teu amor me alcançou, sigo te buscando. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso Tu és. Majestoso és, Senhor. Majestoso, adore. Poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, Incomparável, maravilhoso Tu és. Pra onde eu irei, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Tu sondas meu coração e os Teus olhos estão sobre toda a terra. Levastes o meu fardo, me perdoando. Teu amor me alcançou, sigo te buscando. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso Tu és. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso Tu és. Pra onde eu irei, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Tu sondas meu coração e os Teus olhos estão sobre toda a terra. Levastes o meu fardo, me perdoando. Teu amor me alcançou, sigo te buscando. aleluia. Nós te adoramos, Deus, grande é o Senhor. Majestoso, Poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso Tu és. Majestoso,
que o Senhor dê tudo, ainda que o Senhor realize todos os meus sonhos, ainda que o Senhor me supra de todas as coisas desse mundo, Pai. Todavia, se nós não tivermos o Senhor, todavia, se nós não formos cheios da Tua presença, todavia, se nós não vivermos os Teus planos, seremos os mais infelizes. Somos provas disso, Senhor. Tu já nos deste tanto, Tu já nos deste tanto nessa vida, e isso não foi capaz de preencher o vazio dentro do nosso coração. Meu querido, nesse momento coloque a mão no seu coração. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Deus, Ele pode te tocar nesse momento. Deus, Ele pode te encher e te renovar. Talvez tudo que você tem pedido, tudo que você tem clamado, você pode receber nesse dia, pois Ele é capaz de te dar muito mais daquilo que você pede, daquilo que você imagina. Enche-nos, Deus, com a Tua glória. Enche-nos, Deus, com a Tua glória. Nós queremos mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Enche-nos, Espírito de Deus. Enche-nos, Espírito de Deus. Tu és santo, Tu és santo, Rei dos reis e Senhor. Adore a Jesus. Tu és santo, Tu és santo, Rei dos reis e Senhor, te adorarei. Com seus olhos fechados, você pode cantar isso. Tu és santo, Tu és santo, adorado és, Senhor, Rei dos reis e Senhor. Tu és santo.
Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível, o Deus impossível, o Deus impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. É verdade, Deus. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível, o Deus impossível, o Deus impossível, o Deus impossível. Adorado és, Senhor. Recebe as canções, Pai, para a tua glória. Recebe os dízimos e ofertas, recebe a comunhão, recebe o culto, Pai, para a tua glória. Nós cantamos e oramos. Amém. Você pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Amém, querido. Amém. Você pode se assentar, fique à vontade. Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Sentimos alegres por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de podermos mais uma vez, estarmos compartilhando
da palavra de Deus, estudando a palavra do Senhor. E nós estamos estudando, como os irmãos sabem, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E nós estamos no capítulo 3 desta carta e estamos praticamente no começo do capítulo 3, então gostaria de fazer a leitura juntamente com os queridos. Versículo 2, que é onde nós estamos agora no momento, né? Na realidade já iniciamos um pouquinho já na semana passada nesse versículo, e hoje vamos estar também vendo um pouquinho do versículo 3. Então o versículo 2 do capítulo 3 de Filipenses diz assim: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Nós dissemos que, muito embora o apóstolo Paulo ele esteja falando aparentemente de três coisas ou três situações, né? Ele fala dos cães, ele fala dos maus obreiros e ele fala da circuncisão, né? Mas nós já antecipamos semana passada que, na verdade, o apóstolo Paulo, ele se refere a uma coisa tão somente. Ele está justamente se referindo àquelas pessoas a respeito das quais nós já falamos alguma coisa na última oportunidade que nos reunimos, e eram aquelas pessoas que tinham por costume, por hábito, né, visitarem. Eles eram itinerantes, eles visitavam, eles perambulavam, né, pelas igrejas dos gentios, com um propósito de propor a esses irmãos, a essas igrejas, a esses crentes, o que nós poderíamos chamar de um pseudo-evangelho, um falso evangelho, diferente daquele evangelho que eles já haviam recebido quando Paulo os evangelizou e apresentou o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da graça, né? Essas pessoas, esses obreiros, esses maus obreiros, eles tentavam persuadir os crentes a se submeterem à circuncisão, afirmando que tão somente com a fé eles não alcançariam a justificação. Eles necessitariam, segundo esses falsos mestres, eles necessitariam sim da graça de Deus, mas eles precisariam se submeter à circuncisão e assim, só desta forma, então, alcançarem a justificação, né? Eles afirmavam que a fé na obra redentora de Cristo lhes seria insuficiente. Não lhes bastaria tão somente crer. Ou seja, a máxima do Evangelho da Graça, que diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé e não por obras, né? Então estaria fora do entendimento desses falsos obreiros. Eles, dessa forma, portanto, eles atacavam pela base a doutrina da salvação, né? Pela graça e mediante a fé, né? E torno a dizer, afirmando que seria necessário eles terem o favor de Deus, a graça, mas também, né, isso seria totalmente contraditório. Ora, essa, se é por graça, não poderia ser também por obra, né? Mas eles, no fundo, diziam isso: a obra de Cristo não era suficiente, a obra de Cristo não foi completa, ela ajudaria em parte e eles precisariam de mais um pouco, e esse pouco, ou muito, segundo eles, seria a circuncisão. O apóstolo Paulo os denomina, os chama de cães, né, de maus obreiros, e ele fala também
sobre circuncisão. Circuncisão porque essa era a tônica, essa era a nota dominante, esse era o tema que esses homens abordavam, né? Eles enfatizavam a questão da necessidade da circuncisão. Mas por que, no entendimento de muitos escritores, de muitos estudiosos da Bíblia, por que Paulo usa essa expressão cães, guardai-vos dos cães, né? Então, alguém afirma, e certamente com razão, especialmente nessa região oriental, os cães, eles viviam, via de regra, eles viviam em bando, né? Eles viviam em matilha e eles viviam vagando pelas ruas. Esse era o hábito dos cães. Eles andavam, né, no meio das ruas, latindo, virando lata de lixo, né, e atacando até mesmo pessoas. Era um ataque, né, de pessoas que cruzassem o caminho. Os cães, eles não eram, à época, tão domesticados quanto nós temos hoje nos nossos dias. Então, esse era o hábito desses animais. E interessante que Paulo faz um paralelo sobre o costume também desses falsos obreiros itinerantes. Da mesma forma, esses homens, eles perambulavam, entre aspas, pelas igrejas. Assim como os cães viviam pelas ruas, né, andando pelas ruas e procurando lixo e essa coisa toda, e de repente atacando, né, latindo para as pessoas, esses maus obreiros, eles perambulavam pelas igrejas buscando de alguma forma atacar as igrejas de uma forma sutil com a sua heresia e buscando trazer, né, após si esses crentes, especialmente o crente incauto, o crente que não tem cautela. Incauto é aquele que não tem cautela. E como é que ele inicia lá no versículo 2? Guardai-vos dos cães, ou seja, tenham cautela dos cães, né? Se eles tinham esse costume, né, essa mania de introduzir heresia em igrejas recém-nascidas, crentes neófitos, começando a fé, né? E eles vinham com o intuito de fazer essas pessoas, esses crentes, recuarem na fé, abraçando um falso ensino. Por isso mesmo, Paulo os apresenta também como maus obreiros. Eles eram cães porque eles tinham esse hábito de ficar perambulando pelas igrejas, né? Maus obreiros porque eles, em hipótese alguma, nem sequer cooperavam para o progresso do evangelho. Ao contrário, né? Ao contrário, eles atrapalhavam. Aquilo que se construía, eles buscavam destruir, trazendo um falso ensino, trazendo, né, desencaminhando aquelas pessoas que já haviam abraçado o evangelho da graça trazido pelo apóstolo Paulo, né? Então eles eram maus obreiros, por isso que ele fala cães e ele fala em maus obreiros, né? Porque um bom obreiro, ele vai se empenhar para trabalhar no sentido de cooperar para que o evangelho, para que a obra de Deus progrida, para que a obra de Deus cresça, né? E quando alguém vem com o intuito de dizer, olha, não é bem assim, o que Paulo está ensinando não é bem assim, ele, na verdade, está fazendo o papel do mau obreiro, né? Então, eles trabalhavam contra Deus, por isso, certamente, poderiam ser chamados de maus obreiros. Trabalhavam contra Deus e trabalhavam contra a obra de Deus. Existe um texto que está no Evangelho de João, quando perguntaram para Cristo o que era a obra de Deus, o que era fazer a obra de Deus. João capítulo 6,
e versículo 28, João 6 e 28, Jesus falando com os discípulos, e os discípulos disseram para Jesus, no versículo 28, que faremos nós para executarmos a obra de Deus, ou as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Essa é a obra de Deus, anunciar Jesus Cristo como Salvador, né? Como a única forma de alcançarmos salvação, através da sua obra vicária na cruz. Então, no momento em que esses falsos mestres, esses cães, esses falsos maus obreiros, eles dizem, olha, o que Cristo fez foi insuficiente, eles estão desfazendo, eles estão lutando contra a obra de Deus, porque o próprio Senhor Jesus diz que a obra de Deus é essa, é levar as pessoas a crerem nele como o enviado, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que através do seu sacrifício, somente isto, tão somente isto, basta para nós, uma vez se crermos, né, alcançarmos salvação, alcançarmos a justificação diante de Deus. Né? Então, consequentemente, guardar-se dessas pessoas, né, guardar-se desses maus obreiros, desses cães, é guardar-se da circuncisão como falso ensino, como falsa doutrina, né? Como um pseudo-evangelho. Então é uma coisa só. No momento em que a igreja ela tem cautela com relação a isso e ela procura manter essa distância e não ser influenciada por esse fermento desses falsos mestres, né, ela, de certa forma, ou diretamente, estará se guardando da circuncisão, né, tranquilamente. Por isso, então, né, ele, muito embora fale essas três coisas, ele fala de maneira diferente, mas ele está se referindo a uma coisa tão somente. Que são essas pessoas, esses homens que procuravam se introduzir dentro da igreja e poderiam trazer sérios prejuízos, como foi no caso, já disse na última oportunidade, na igreja da Galácia, a igreja dos Gálatas, né? No versículo 3, agora ele diz assim, porque a circuncisão somos nós. Porque ele está dizendo assim, guardai-vos dos cães, dos maus obreiros e guardai-vos da circuncisão. Por quê? Porque a circuncisão somos nós. Nós vamos ver o que ele está falando. O que significa isso? Né? Nós somos a circuncisão. Nós que servimos a Deus no Espírito. Nós que nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. O que significa se gloriar em Jesus e não confiar na carne? Né? Então, Paulo, seguindo ainda, né, nessa tocada, esse argumento que ele vem trazendo ali no versículo 2, e ele entra aqui no 3, ele está seguindo no seu argumento, ele está argumentando para essas pessoas não se submeterem a esse engano, né? Paulo está dizendo que nós somos a circuncisão. Nós que servimos a Deus no Espírito. Nós que nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Paulo, ele está dizendo, irmãos, em outras palavras, que a verdadeira circuncisão, e depois você vai entender também o que é a verdadeira circuncisão. A verdadeira circuncisão é aquela que não é feita na carne, porque todos nós sabemos que a circuncisão deixada por Moisés, na lei, né, era uma cirurgia, uma pequena cirurgia que era feita no macho, né, na pele do prepúcio, e isso chamava-se circuncisão, como um sinal de aliança entre o povo de Israel e Deus. Isso era uma cirurgia na carne, literalmente na carne, né? E Paulo está dizendo, e ele depois vai mostrar por quê,
que a verdadeira, especialmente no tempo da graça, na plenitude dos tempos, quando a nova aliança é estabelecida através do sacrifício do sangue de Jesus Cristo, Paulo está dizendo que agora a verdadeira circuncisão não é aquela feita na carne, mas a verdadeira circuncisão é aquela feita no coração. Olhe bem, circuncisão no coração, e não feita pelo homem, porque quem fazia era o sacerdote, mas essa circuncisão no coração, ela é feita pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santo. Paulo quer dizer que nada vale, não tem valor nenhum, alguém ter se submetido a uma mutilação, porque é uma pequena mutilação da carne, e não ter um coração convertido. Nada vale alguém ter, e era o caso daqueles homens, certamente eles eram judeus, e eles eram circuncidados, eles tinham passado, por todo o processo, quando criança, ao 8º dia, certamente, mas eram pessoas destituídas de um coração convertido. Então eles tinham a circuncisão na carne, mas eles não tinham a circuncisão no coração. E interessante que muito lá atrás, mas muito lá atrás, através do profeta Jeremias, Deus já faz menção a uma circuncisão de coração. Isso não é uma coisa trazida por Paulo, isso não é um ensino, uma doutrina de Paulo, isso Deus já falava sobre a circuncisão de coração. Jeremias, capítulo 9, diz assim, 9, versículo 25. Eis que virá dias, ou eis que virão dias, diz o Senhor, em que eu visitarei. O visitar aqui, irmão, é castigar, tá? É punir. Visitar aqui é punir. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei a todo, circuncidado como também o incircunciso. Ele está falando aqui duas pessoas. O circuncidado aqui eram os judeus, o povo hebreu, e o incircunciso eram os gentios, os egípcios, todo o povo que não tinha essa aliança com Deus, pela lei de Moisés, era o incircunciso. Isso para um hebreu, ele entendia claramente. Então ele está dizendo assim, olha, eu vou visitar Israel e vou visitar outras nações. Eu vou punir, porque Israel também estava num caminho difícil. Então ele não iria punir somente, as outras nações, mas Israel também, no caso Judá. Olha só o versículo 26. Eu vou visitar ao Egito, que eram incircuncisos, e a Judá, que eram circuncidados, judeus, a Judá. E a Edom, e aos filhos de Amon, e a Moabe, e todos os que cortam os cantos do seu cabelo, que habitam no deserto. Porque, olha só, irmãos, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Então, Deus está dizendo assim, vocês têm a circuncisão que Moisés mandou fazer, mas vocês não são convertidos, vocês são incircuncisos de coração. Então, claro que Paulo, aos Filipenses, ele está fazendo menção a esse novo nascimento, a essa regeneração, a se tornar uma nova criatura, a ter um coração convertido, operado por Deus, através do seu Espírito Santo. Então ele diz, nós somos a circuncisão, aquela que ele fala lá atrás, que Deus fala lá atrás, olha, vocês são circuncisos de coração, muito embora vocês tenham a circuncisão na carne. E Paulo está dizendo que essa circuncisão da carne não tem valor, se não houver conversão no coração. Olha só, Romanos, capítulo de número 2, Romanos 2,
versículo de número 28. Romanos 2 e versículo de número 28. Paulo está dizendo assim, ó. E aqui, esse contexto, na minha editora, aparece em cima assim: os judeus são inexcusáveis, e embaixo diz assim: a verdadeira circuncisão. Então, os romanos já falam sobre o que seria a verdadeira circuncisão. Então, no versículo 27, o versículo 28, perdão, em Romanos 2, diz assim, ó: porque não é judeu aquele que só é exteriormente. Exteriormente, ele está falando aqui, irmão, da carne, exteriormente. Tá? Então, o judeu que tinha circuncisão, aquela cirurgiazinha feita, isso aí é uma circuncisão exterior. Então, ele diz que o judeu não é aquele que é exteriormente. Nem é a circuncisão a que é exteriormente na carne. Essa, segundo Paulo, não é a circuncisão verdadeira. Mas é judeu verdadeiramente aquele que é no coração interiormente, e a circuncisão verdadeira a que é do coração no espírito. No espírito. Né? Então, essa é a verdadeira circuncisão, que é o que Paulo está tratando aqui na carta aos Filipenses. Né? Então, nada valeria, né? Nada adiantaria alguém cumprir todos os preceitos da lei, se submeter à questão da circuncisão, mas não ter um coração convertido. Seria simplesmente coisas ligadas a procedimentos, a obras humanas, né? A rituais, a coisas exteriores, como o caso até da circuncisão. Mas se a pessoa não tivesse um coração convertido, como aqueles crentes de Filipenses tinham, que tiveram o seu coração circuncidado pelo Espírito Santo, né? Nada valeria se não fosse assim, se contasse somente com o aparato religioso, né? Com os procedimentos, com os rituais, com as coisas exteriores. Isso não tem valor. Ele diz que verdadeiramente é judeu e é circuncisão aquela que é no interior, no coração. Por outro lado, tem muito valor. O primeiro caso não tem valor, a pessoa ter a circuncisão somente na carne. Não tem valor nenhum se ele não for convertido. Por outro lado, tem muito valor alguém que, muito embora não tenha se submetido à circuncisão da carne, como os gentios, mas tinham nascido de novo. E sofreram aquilo que Paulo chama, e Deus fala em Jeremias, a circuncisão do coração, trazida pelo Espírito Santo. Por isso, amados, a igreja e não os falsos mestres, aquelas pessoas, possuíam a verdadeira circuncisão. Eles queriam vir com alguma coisa apresentando como sendo necessário para que a igreja se tornasse salva. Não bastava tão somente a fé em Cristo. E Paulo está dizendo, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, nós somos a circuncisão. Nós, que fomos convertidos, que nascemos de novo, que fomos transformados pelo poder do Espírito Santo, o nosso coração está circuncidado, né? Nós somos a circuncisão. Por isso ele fala no versículo 3, porque a circuncisão somos nós. É uma força de expressão que ele está falando, mas dá para entender o que ele está dizendo, né? Nós somos a circuncisão. Quer dizer, não existe maior exemplo de transformação de coração do que aquela pessoa que realmente nasceu de novo através da ação do Espírito Santo, tornando-se uma nova criatura. No versículo 3, ainda, Paulo diz assim, nós somos a circuncisão. Nós quem? Nós que servimos a Deus no Espírito. Servir a Deus aqui, irmãos, o servir aqui é adorar, tá? O sentido de servir aqui é ser adorador. Servir a Deus é adorar a Deus, tá? Porque nós servimos a Deus de muitas maneiras, né? Nós, quando fazemos a obra de Deus, quando evangelizamos, quando ajudamos na igreja, de certa forma estamos servindo a igreja. Mas o sentido aqui, o servir a Deus, é adorar, né? Então a igreja, ela adora a Deus através do Espírito Santo.
Nós que servimos a Deus no Espírito, ou seja, através do Espírito. Aqueles homens que tinham só a circuncisão na carne, eles não eram adoradores, eles eram falsos adoradores. Porque eles não tinham o Espírito Santo. Para começar, não poderiam ter o Espírito Santo, porque se tivessem o Espírito Santo, eles não agiriam dessa forma, tentando desfazer o Evangelho, tentando atrapalhar na obra de Deus. Então Paulo está dizendo, olha, nós somos a circuncisão, primeiro porque foi operada por ele em nós, e depois porque nós somos verdadeiros adoradores, porque adoramos a Deus, servimos a Deus no Espírito. A igreja, ela adora a Deus através do Espírito Santo, ou mediante o Espírito Santo. Ninguém pode adorar a Deus senão através ou com a ajuda do Espírito Santo. Toda adoração feita fora do Espírito, no meu modo de entender, é uma falsa adoração. Por isso que Jesus Cristo, quando ele fala com a mulher samaritana lá no poço, e ele diz, olha, mulher, vai chegar uma hora, e já é chegada, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele está falando do momento em que Deus vai salvar pessoas, em que Deus vai encher essas pessoas do seu Espírito Santo, e através da presença do Espírito Santo, essas pessoas se tornarão verdadeiros adoradores. Então a verdadeira adoração, ela é feita mediante o Espírito Santo. E a igreja, somente a igreja, pode realmente adorar a Deus em espírito e em verdade. Isso é uma obra, uma capacitação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem muitas funções, a sua presença, ele tem muito trabalho dentro de nós, de nos santificar, de nos guiar, mas também é o Espírito Santo que nos ensina a orar. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo que habita em nós, ele nos ajuda com gemidos inexprimíveis, Então até a oração e a adoração, Veja que quando Deus envia o seu Espírito Santo cumprindo a sua promessa daquilo que Jesus Cristo havia falado, lá em Atos, no capítulo 2, Atos 2, quando a igreja está reunida no cenáculo, esperando a promessa do Pai, quer dizer, o Espírito Santo ser derramado sobre a igreja. E ali, nós vemos, vamos dar essa partezinha, na semana que vem a gente dá prosseguimento nessa questão da verdadeira adoração, a glorificação a Deus, de glorificar a Deus, de adorar a Deus mediante o Espírito Santo. Atos capítulo 2, e no versículo de número 11, só para você entender o contexto, as pessoas estavam ali no cenáculo, de repente o Espírito Santo veio sobre aquelas 120 pessoas que estavam dentro do cenáculo, eles foram cheios do Espírito Santo, eles foram batizados do Espírito Santo e começaram a falar em línguas estranhas, começaram a falar em outras línguas, começaram a glorificar a Deus, e as pessoas que estavam passando pelas ruas, quem sabe as janelas estavam abertas, começaram a ouvir aquelas 120 pessoas a falar no próprio idioma deles, mas eram pessoas que habitavam ali, e eles não entenderam, houve uma polêmica, alguém dizia, não, esses caras estão bêbados, e Pedro depois vai justificar o que aconteceu como sendo um cumprimento da profecia de Joel capítulo 2, mas esses homens dizendo assim, como é que pode, versículo 8, capítulo 2 de Atos, como é que pode, nós estamos ouvindo, cada um de nós, no nosso próprio idioma, em que somos nascidos. E aí a Bíblia começa a falar de diversas pessoas de diversas partes do mundo, Partos, Medos, Elamitas, Mesopotâmia, Capadócia, enfim. E chega no versículo 11 e diz assim, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido nas nossas próprias línguas, quer dizer, no nosso próprio idioma, essas pessoas falar das grandezas de Deus. Veja bem, se você consegue entender, para você entender o que... Quando se ora em língua estranha, quem ora e está orando em língua estranha, e está glorificando a Deus, ele não sabe o que está falando. As pessoas de fora entendiam, porque coincidentemente eles estavam falando no idioma daquelas pessoas que estavam ali em Jerusalém. Mas quem ora... Quem está glorificando naquele momento, quem está falando, ele particularmente não sabe, porque a ele é estranho. Mas sem saber o que ele está falando, os outros disseram, olha, eles estão glorificando a Deus. Então, é a ação do Espírito Santo levando as pessoas a glorificar a Deus, a verdadeira adoração.
mesmo aqueles que falavam, eles não sabiam, né? Quem tem o dom, não quero entrar agora aqui na questão dos dons do Espírito Santo, mas quem tem o dom de língua estranha sabe, né? E muitas vezes você está orando em língua estranha, mas você não sabe o que você está orando, né? Mas de repente alguém, né, que tivesse alguma ligação com a língua que você está falando naquele momento, né? Digamos que fosse uma língua de um determinado país, ele saberia o que você está falando, né? Então, como é que você está falando uma coisa que você não sabe? Porque é o Espírito Santo, porque é um dom do Espírito. Então, Paulo está dizendo que a adoração, ela se dá através do Espírito Santo, a verdadeira adoração. E quando a gente vê, nós vamos ver na próxima semana, outros casos onde nós percebemos, como no caso daquelas pessoas ali de Cornélio, que estavam reunidas para ouvir o Evangelho, e Pedro, com mais alguns lá de Jerusalém, começa a pregar o Evangelho, fala de Jesus Cristo, de repente vem o Espírito Santo e enche aquelas pessoas. E aquelas pessoas novamente começam a falar em línguas estranhas e começam a glorificar a Deus. Então, fatalmente, o Espírito Santo, ele leva a pessoa a glorificar e a verdadeira adoração. Por isso que Jesus Cristo diz lá atrás, naquele tempo lá atrás, já havia, né, os cultos, já haviam as festas religiosas, o povo cantava, essa coisa toda, mas ele disse assim, agora vai chegar a hora em que os verdadeiros adoradores, ele está dizendo que chegou naquele momento, os verdadeiros adoradores, quer dizer, antes não era o caso, mas haveria um momento em que os escolhidos de Deus iriam ser cheios do Espírito Santo. E uma das coisas que o Espírito Santo faz dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito, é nos conduzir, é nos levar, é nos inclinar à verdadeira adoração. Amém, amados? Na semana que vem a gente prossegue dentro desse texto do versículo 3, eu quero continuar na semana que vem falando mais alguma coisinha, especialmente sobre a questão de não confiar na carne. Do que Paulo está falando, né, quando ele diz, nós somos a circuncisão, nós adoramos a Deus no Espírito, e nós nos gloriamos em Jesus Cristo, vamos ver isso, e não confiamos na carne. O que é confiar na carne? Aquelas pessoas, esses falsos mestres, confiavam na carne, por isso que ele fala isso. Confiavam na circuncisão, confiavam no seu título de ser um judeu, de participar daqueles ritos todos, aqueles eventos, aquelas festas, então eles confiavam naquilo. E Paulo diz que a igreja se gloria tão somente, ou confia tão somente no Senhor. Nosso querido Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Te agradecemos por esse tempo que o Senhor nos concedeu, por esse momento que o Senhor nos dá, de pouco a pouco, Pai, estarmos caminhando e estudando, Senhor, a Tua palavra. Pedimos, Senhor, evidentemente, a ajuda do Teu Espírito para que possamos fazer, porque em nós mesmos, Pai, não existe condição, a nossa condição vem do Senhor. Te pedimos em nome de Jesus Cristo, Deus, que a Tua palavra seja recebida no coração, que não somente haja um entendimento, Pai, na mente, mas que a Tua palavra seja recebida no coração e possa produzir frutos na vida daqueles que estão, Senhor, nesse momento ouvindo a Tua palavra. Te peço que o Senhor abençoe cada lar, cada família, Deus, e que a Tua graça, que o Teu poder seja sobre cada irmão e cada irmã, em nome de Jesus. Assim nós oramos, assim nós Te agradecemos, Pai. Glórias a Ti. Amém, amados? Deus abençoe, tenha uma boa noite e Deus te abençoe em nome de Jesus.